E agora, então, vamos falar um pouquinho dessa parte toda, né, que a gente chama de isolamento térmico, que ela é bem ampla. Inês, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia. Já conversei tanto com ela por telefone, WhatsApp, agora estou te vendo, né, Inês? Isso, Então, esse tá. mundo, está dando eco aí para vocês? É só aí na tua plataforma onde você Perfeito, está, que só é que para mim. diferente da nossa, mas os meninos já aqui do estúdio já corrigem, tá? É, Perfeito, então. então tá bom. Inês, você Então, já está nesse com a mundo tua. globalizado aí, com essas novas tecnologias, É, o convívio agora é muito mais pelas telas, né? É um prazer estar com todos e também poder compartilhar um pouco das experiências das Brave com as demais associações, porque é através do nosso esportivismo que nós podemos realmente contribuir para a nossa nação, para o desenvolvimento da nação e também trocar essas experiências. Então, já fica aí também a referência aí do convite de vocês, que isso é muito importante. E vou ser bem sincera, temos uma certa dificuldade de ter essa interação entre associações. Então, essa iniciativa é de real importância. tá ótimo. Ó. Agradeço aí o que você comentou. Ó, Eu o tô teu som, assistindo. Ah, melhorou, agora eu sim. estou assistindo e estou falando, nossa, que legal, né? Que evento bacana, porque são muitas informações interessantes, pelo menos para mim, tá? E é bom ouvir também que, por parte de vocês, da associação também, que essa iniciativa tem uma função específica. Vamos trabalhar mais isso. Inês, fique à vontade, Perfeito. viu? Pode compartilhar a tua apresentação, acho que já está compartilhada, isso, já está compartilhada. Pode dar Já início, está aí. Inês, muito obrigada. Perfeito. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, novamente aí, bom dia a todos. É um prazer aí, Asbrave, estar com vocês hoje, né? A nossa sigla é um pouquinho extensa, né? Associação Sul-Brasileira de Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, tá? Hoje no Brasil existem duas associações, tá? Que é a Asbrave e a Brava, né? A Brava hoje já está com 30 anos de existência e a Asbrave chegou já passou os seus 30 anos. E ao longo desses 30 anos, a nossa associação ela foi criada para poder desenvolver o setor na região sul do país, tá? Pois a grande maioria, na fundação da Asbrave, a grande maioria do mercado, dos fabricantes estavam na região sul, então precisávamos de uma atenção um pouco diferenciada. E, nesse período, iniciamos aí um processo também de abertura para não só para a indústria, mas também para prestadores de serviços, instaladoras e também profissionais liberais do nosso setor. Então, como eu comentei, né, então a nossa fundação foi no dia 12 de maio de 95, e onde o nosso principal papel é o fortalecimento do setor, tá, na defesa dos interesses dos nossos associados. Tá? Então, a nossa principal missão, tá, porque ao longo desse tempo a gente vai criando outras atividades e desenvolvimento, mas hoje a nossa principal missão é representar e apoiar nossos associados para o desenvolvimento técnico na formação proativa, ética e moral. Tá? O nosso foco são os nossos associados, ofertar a atualização profissional para a criação de mão de obra qualificada através de palestras, cursos, seminários, conteúdos cada vez mais relevantes do setor. Eu sei que isso é uma dor para todos os setores, né? Que é a atualização dos profissionais e até mesmo inserção de novos profissionais e dar visibilidade ao setor para que seja o nosso setor, como os de vocês, também setores que as pessoas têm interesse de vir atuar, né? Então, dar essa visibilidade para o setor é algo realmente muito desafiador no dia a dia. Então, atualmente, nós focamos na parte de capacitação profissional, tá? Onde nós temos aí os cursos iniciais da carreira dentro do setor do HVSR, de cursos de mecânico de ar-condicionado, de sistemas de água gelada, do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Controle
e operação de projetistas de ar-condicionado e refrigeração industrial por amônia. Então, ao longo dos anos, temos aí mais de 5.000 profissionais formados pelas Brave e, em média, aí de 300 até 500 alunos por ano. Então, cursos que nós só tínhamos uma ou duas edições ao ano, principalmente os cursos de PMOC e projetista de ar-condicionado, ao longo dos anos, em função aí das tecnologias, conseguimos hoje ampliar esses cursos, né, saindo do eixo da região sul, partindo também para todo o país e alguns países da América Latina e África, por incrível que pareça. Então, a educação brasileira, né, profissional brasileira, ultrapassando barreiras. E todos esses cursos dentro da cadeia onde a feira está posicionada e todos os palestrantes aqui fazem parte de forma direta ou indireta da nossa cadeia, tá, produtiva, né? Então, o mecânico do ar-condicionado vai estar ligado na manutenção de um equipamento náutico, né? Os sistemas de água gelada na operação aí de qualquer um dos fabricantes, né, de polímeros estão presentes. O PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que é uma lei federal, está inserido em todas as cadeia produtiva, né, não só na indústria, nos serviços públicos também, e a figura do projetista do ar-condicionado, que ele vai estar desde o conforto da residência, né, até mesmo no projeto aí de um sistema náutico aí, que vai precisar também do conforto térmico, não só do ar-condicionado, mas às vezes até mesmo de um sistema de ventilação para um processo ou fabril, né, ou até mesmo de conforto e de segurança e de motores e tudo mais. E a refrigeração industrial que está no nosso dia, né? Então, desde a vacina até o litro de leite que você leva geladinho para sua casa, né? O iogurte, a manutenção hoje da vida, né? E também a oportunidade de estarmos aqui nessa interação de forma, digamos, digital, que nós precisamos aí com os data centers, tudo mais, e que sem a nossa atuação, nós não teríamos condições aí de estarmos aqui falando de forma remota. Então, vejo que essa capacitação é muito abrangente. Dentro dos nossos eventos, além de uma série de eventos que nós desenvolvemos dentro do nosso setor, nos 3 estados, eu quero fazer uma menção aí ao nosso congresso, que ele acontece a cada 2 anos, e estamos chegando aí à 15ª edição a ser realizada em setembro desse ano, de 15 a 17 de setembro, onde trazemos profissionais de renome de todo o país, como também profissionais também de renome internacional. Então, esse ano devemos ter 2 ou 3 palestrantes internacionais, como os anos passados, e com isso elevamos aí o nível técnico e de troca de informações. E dentro desses congressos, muitas vezes nós trazemos temas que se antecipam, né, às questões que o mercado hoje está falando, como descarbonização, como questões aí de mudanças climáticas. Então, tudo isso vem ao encontro, né, das demandas aí e as perspectivas que se tem para o mercado, né? Então, nós temos aí há 4, 5 congressos anteriores falando sobre mudanças climáticas, rios voadores, explosão de novas tecnologias, a questão da descarbonização, que está cada vez mais presente na construção civil, na indústria, e também questões aí de data centers, né, crescimento aí dos data centers pelo mundo. Então, já fica o convite aí para os profissionais aí, viu que o colega da Abrafiltros também é do mercado que é profissional da engenharia mecânica, e todos os demais estão convidados,
E também vou encaminhar em breve para vocês, quem ainda não esteja interagindo com o Mercofrio, também uma possibilidade de vocês estarem conosco como entidades participando do Mercofrio. Já fica o convite a todos. Aqui, um breve relato, né? Nós estamos construindo uma nova sede que, no advento da enchente em Porto Alegre, em 2024, tivemos a nossa sede, que estávamos lá há mais de 25 anos, fomos pegos de surpresa e passamos 22 dias com água a quase 3 metros de altura. Perdemos tudo e estamos nos recompondo num novo local mais seguro, né, livre de possibilidades de enchentes, também em Porto Alegre, onde estamos com 5 andares para poder fazer o desenvolvimento e capacitação técnica dos profissionais do setor e também interagir com outras entidades que possam precisar fazer alguma palestra, tudo mais, a gente já deixa à disposição aí para que a gente possa fazer parcerias futuras. Então, essa nova sede, ela vai contar com laboratórios de refrigeração, com aquilo que tem de tecnologia de ponta, laboratório de ar-condicionado, uma recepção, uma secretaria específica, um showroom dos patrocinadores que estão nos ajudando na construção dessa nova sede, uma biblioteca. Essa biblioteca é uma das bibliotecas mais completas do setor, onde temos também a colaboração da Ashland Internacional, que já nos doou uma coletânea de livros muito boa, que isso também fica à disposição do mercado, tá? De forma gratuita para uso, tá? Salas de aula, salas de coworking, tá? Um laboratório de automação, laboratório de elétrica e refrigeração e ar-condicionado, um laboratório para a área de aquecimento, que é uma área que ainda estamos, apesar dos 30 anos de existência, ainda engatinhando na área de aquecimento, porque o associativismo, muitas vezes você consegue agregar determinadas áreas de um setor, mas não consegue todos. Então, estamos trabalhando muito forte aí para atrair as indústrias e os profissionais de aquecimento também para as BRAV. Um auditório para em torno de 100 pessoas e um salão de eventos para apoio dessas atividades de interação. Então, entrando aí para a questão do painel, das perspectivas do mercado do HVACR, tá? Então, dentro do nosso setor, nós atuamos na refrigeração, no ar-condicionado, no aquecimento e na ventilação. Então, com isso, a gente pode dizer que nós estamos presentes a cada dia, né? Então, vamos estar presente ao chegar em casa, ou ao chegar no supermercado, ou numa farmácia, no dia a dia de qualquer cidadão, nós vamos encontrar qualquer uma das nossas atividades afins. Então, como a colega colocou sobre a importância da qualidade do sono, né? Vemos aí a importância do nosso setor com a refrigeração de um quarto bem climatizado, um sistema de ventilação para que esse ambiente que vai levar ao descanso, para que a pessoa tenha revitalidade no próximo dia para ir para o trabalho, para a escola, e para suas atividades do dia a dia, nós também estamos presentes nessa cadeia, né, desse bem-estar. Aí vamos ao trabalho, temos lá o ar-condicionado, um ambiente climatizado, e aí temos a conexão novamente com outra associação que nem a Aba Filtros, né? Estava lá no ambiente de trabalho, tem o ar-condicionado, mas também junto ao ar-condicionado tem toda a estrutura de filtros dos aparelhos de ar-condicionado, mas também nos sistemas de refrigeração e renovação de ar com sistemas de filtragens especiais, dependendo da aplicação, né? Então, se eu estiver lá no ambiente comercial, eu vou ter um filtro G4 e um filtro M5. Então, eu vou ter o filtro G4, que é aquele filtro grosso, que vai pegar os principais particulados, e o M5, que vai pegar aquelas partículas que vão direto para o pulmão. E se entramos aí num ambiente mais controlado, né, vamos ter aí filtragens especiais, né, dentro de um hospital ou de um laboratório com filtros, também os filtros grossos, o filtro G4, o filtro M5, o filtro F8, filtros EPAs, que
são para controles especiais, né? Então, salas cirúrgicas, salas de isolamento, sala de desenvolvimento de pesquisa, né? Precisa ter essas filtrações para que se tenha a segurança biológica, né? No desenvolvimento das atividades. Então, a filtragem e a ventilação, ela está muito ligada, né? Temos filtragem também nos sistemas de ar-condicionado, mas entra aí na parte de ventilação e exaustão, os sistemas principais aí onde se envolve a questão dos filtros, né? Então, na indústria também, filtros especiais para evitar poluição, para evitar também agentes químicos dentro da produção, então isso é muito importante. E por último, e não menos importante, que é o aquecimento, né? Que é o aquecimento para processo, né? E também o aquecimento do também para conforto, que são áreas de atuação que nós estamos presentes. Então, no dia a dia, tá, nós temos aí essas questões de refrigeração, ar-condicionado, aquecimento e ventilação no nosso dia que a gente nem se apercebe, né? Então, é um setor que ele está ligado 24 horas do dia, né, 365 dias do ano, dentro das nossas vidas. Então, eu vou passar rapidamente algumas informações, não quis trazer um detalhamento econômico, tá, do setor, tá, mas principalmente, sim, do momento que nós estamos enfrentando hoje, tá. Então, esses impactos da guerra do Oriente Médio, ele trouxe, né, um aumento de preço do petróleo que atua como catalisador dos custos do nosso setor do HVACR, afetando desde a fabricação de componentes até a logística da nossa distribuição, né? E o petróleo é a base da cadeia petroquímica e a sua valorização encarece os nossos insumos somados aí aos metais do cobre e alumínio, né? Que pressionam drasticamente aí a nossa inflação setorial, que já encontramos aí alguns números que estão já nos afetando na ordem de 10 até 18%, dependendo do tipo de produto. Então, com essas elevação do custo de produção, tá? E a questão da desvalorização do real em relação ao dólar no ano passado, tá? E foi parcialmente revertida, tá? Os custos, reduziu alguma coisa com os custos de produção no início do ano, mas com esse fator aí da guerra, acabou praticamente se equalizando, né? Então, essas incertezas nos afetam diretamente, porque todo o nosso setor, ele está ligado diretamente a esses commodities, né? Então, o preço do cobre, tá? Que nós temos grande produção digamos, da matéria-prima, mas praticamente todo essa nossa cadeia vai para fora do país e retorna com custos de importação, de frete e tudo mais, tá? Então, as previsões de custo de insumos 2026, tá? Apesar de já estarmos aí passando já para o primeiro trimestre, continuem com essa incerteza, tá? E com a política da questão também das eleições, também nós temos aí uma certa retração em alguns setores e ainda não se consegue ter um cenário para o segundo semestre. Então, aqui só para dar um contexto de custos, né, que hoje o cobre, em termos de infraestrutura dentro de uma instalação do sistema de ar-condicionado, desde o residencial à linha industrial, ele afeta diretamente, tá? Então, essa variação, ela realmente vem sendo crescente, tá? E de novembro do ano passado teve seu grande pico. Estávamos quase que entrando numa linha mais tênue, que seria se manter para esse ano, mas com as alterações, podem observar aí que os custos se elevaram de forma, assim, muito grande. No alumínio, tá, que também tem várias aplicações dentro do nosso setor, tá, e em especial na cadeia produtiva voltado para a ventilação, o alumínio, ele também tem
uma forte presença, tá, em termos de insumos, tá? Então, também tínhamos, no final do ano passado, no meados do ano passado, uma tendência de uma manutenção, e na virada do ano, isso está sendo, assim, uma evolução muito grande, e temos aí uma perspectiva não muito saudável para o próximo trimestre. Então, que essa crescente, essa, digamos, essa crescente, ela vai se manter no mínimo até meados aí de setembro, tá? Aí para outubro, pós-eleição, quem sabe isso dê uma, digamos, pelo menos uma aliviada. Então, aqui o resumo desses impactos, né? Aí vem a cadeia produtiva de resinas e plástico, né? Então, nós temos aí uma dependência direta da questão do petróleo, né? E impacta no nosso setor, principalmente no desenvolvimento de gabinetes, né? Então, injeção de plásticos aí na montagem de caixas de ventilação, no isolamento, é direto, tá? Então, nós temos aí a parte do isolamento térmico dentro de um processo no HVACR, ele é fundamental. E isso nós encontramos aí um aumento muito grande nos preços, e isso com certeza vai impactar e muito. Tá? Então já encontramos aí projetos licitados no ano passado, que esse ano quem está trabalhando essas obras já teve que rever a composição de seus preços, principalmente relacionado ao isolamento térmico acústico, que faz parte da nossa cadeia. A questão de dutos também, porque nós hoje, dutos em chapa, né, na questão do alumínio, também tem um grande volume de obras que hoje substituem o duto em chapa para dutos em isopainel, que nós chamamos, e também dutos, alguns tipos de dutos flexíveis, que também está ligado aí, que envolve plástico e a questão do alumínio, tá? Que também teve uma crescente muito grande. Na questão de fluidos, né, nós estamos diretamente um trabalho mais ligado ao processo da logística, né, do transporte desse fluido, na sua grande maioria que vem dos Estados Unidos, uma parte da Europa e muita coisa da China. Tá? E também a própria evolução da legislação de fluidos, né, em função do Tratado de Montreal, que também já está sendo restritivo, e muitos fabricantes já estão trocando os fluidos, que agora não vou entrar no detalhe dessa mudança, mas também nos colocamos à disposição de vocês também, para que vocês também tenham esse conhecimento, e a indústria, principalmente, muitas vezes precisa lá, tem uma planta com R22 ou com R123, e que precisa, aos poucos, ir migrando de fluidos, ou tem que alterar as suas instalações para poder atender essa demanda da questão do protocolo Montreal, e que muitas vezes precisam se atualizar. E a gente se coloca à disposição de trazer esse conteúdo para vocês, tá? Então, o alto custo da recarga e manutenção da troca desses fluidos, né? E a questão de ESG, que tem que se evitar o vazamento desses fluidos como responsabilidade em relação ao meio ambiente. Na questão da logística, né? Então, temos aí a questão direta dos combustíveis, e que nós já tivemos aí saltos na ordem até 30%, tá? Dentro da nossa cadeia de aumento nos custos de frete, tá? Em alguns casos, até algumas questões aí que a gente já identificou até aumentos abusivos, tá? Então, o aumento de preço nas entregas dos insumos e na mobilidade de equipes, porque hoje você tem, dentro do país, muitas vezes, você ganha uma licitação, a empresa é de Santa Catarina e vai fazer essa instalação no Mato Grosso. Então, tudo isso envolve transporte de materiais, transporte de mão de obra, essa deslocação, esse deslocamento dessa mão de obra. Então, tudo isso impacta nos custos finais do que estamos trabalhando.
tá? Então, eu vou trazer um pouco dos dados, tá, de equipamentos de ar-condicionado. Por que que eu vou focar um pouco mais na questão do ar-condicionado? No nosso setor, ainda temos muita dificuldade de levantar dados. Então, como é um setor que envolve quatro atividades, tá? Levantar os números dessas quatro atividades, infelizmente, ainda é um grande desafio para nós. E hoje, o ar-condicionado no Brasil, tá, da década de 80 até os nossos dias, onde nós tínhamos duas ou três indústrias no Brasil, tá, devemos fechar o ano de 2026 com 26 indústrias no Brasil focadas no ar-condicionado. Então, o Brasil, ele apresenta um cenário muito positivo, porque as cadeias, né, de consumo, né, hoje atinge todas as classes, coisa que na década de 80 você tinha a aplicação do ar-condicionado em casas de alto padrão e nas instalações comerciais. E hoje está democratizado a compra do ar-condicionado em todas as camadas da nossa sociedade. Então, é realmente o setor que é onde nós conseguimos mais informação. Então, aqui alguns dados dos equipamentos de split residencial, tá? Onde devemos passar esse ano mais ou menos em torno de 8 milhões de unidades. O ano passado tivemos 6 milhões de unidades vendidas, isso são dados do Suframa, né? Então, os equipamentos tipo split, eles precisam ser nacionalizados, tá? Então, por isso a gente consegue ter esse dado via Suframa, tá? Então, é um dado muito, digamos, como é que eu vou dizer, fidedigno, né? Então, e isso, pode ver, esse gráfico, ele é ascendente. E temos aí uma expectativa muito grande aí, em função das mudanças climáticas, de cada vez mais locais, como, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que normalmente o consumo de equipamentos de ar-condicionado era bem pequeno, vem crescendo de forma assim também ascendente, tá? Então já mostramos aí uma, uma perspectiva aí para esse ano de um crescimento aí de mais ou menos até 12% para 2026 do consumo, da compra, né, do consumo de ar-condicionados, tá? Então, a gente já vê aí desde o, e até já um pouquinho antes da pandemia, já vinha numa linha crescente, e 2024 e 2023 tivemos aí um crescimento na ordem de 55%. Então, alguns setores da economia não crescem nessa proporção. E aí vem o grande problema, é capacitação profissional e mão de obra qualificada para realmente atender essa todo esse crescimento, porque o nosso setor ele não tem uma barreira de entrada. Então, nós não temos, digamos, nenhum, apesar dos existir os conselhos, tanto o conselho dos técnicos como os conselhos de engenharia e arquitetura, não existe uma barreira de entrada para o profissional que vai instalar o ar-condicionado. Então, a gente vê um volume de pessoas entrando no setor sem qualificação. E isso nos preocupa muito, principalmente em função da mudança dos fluidos, hoje nos equipamentos, que são fluidos que precisam de maior conhecimento, porque são fluidos com baixo impacto na questão do meio ambiente, mas com um nível de periculosidade muito maior. Não só para quem está operando, quem está instalando, mas também para o consumidor leigo, que muitas vezes só olha a questão de preço e não se detém a questão da qualidade técnica, tá? Então, aqui, a questão de ar-condicionados centrais, né? Aqueles equipamentos de grande porte para produção industrial, para supermercados, grandes lojas de varejistas, tá? Também um grande crescimento, tá? Nesse tipo de equipamento.
dados também de centrais de chillers. Aí eu vejo que na cadeia produtiva das associações, né, com certeza quem trabalha com polímero, né, tem, dependendo do porte da sua indústria, vai precisar desse equipamento, né, que são os chillers, para fazer, tá dentro do processo de fabricação do sistema de injeção de plástico, no processo principal, lá no desenvolvimento do polímero. Então, é um equipamento que vai estar sempre presente. E aí, a atenção da troca, né, dos gases desses equipamentos nessas indústrias, e aí nós nos colocamos à disposição, inclusive, de levar para vocês outros agentes do governo e também alguns agentes internacionais que podem trocar algumas informações para vocês, para essa modernização do Parque Fabril. Aqui, dados de equipamentos centrais, né, muito utilizados em redes de supermercados, que se vê aí redes de supermercados de pequeno porte hoje apresentando um pouco mais de conforto para os seus clientes, para os seus funcionários e também para a questão de manutenção dos produtos, né? Então, também grandes varejistas aí que possuem suas lojas de rua, também usando esse tipo de equipamento e também para alguns processos industriais, digamos, até mesmo na avicultura, que se usa muito mais para o conforto dos animais, tá? Então, avicultura, suinicultura, tá? Aqui, centrais de HU, que são centrais voltadas também para a questão de controles de centrais de hospitais, de laboratórios, que também pode ver que ela vem crescendo e muito, principalmente pela modernização dos laboratórios da indústria farmacêutica brasileira e também dos hospitais. Então, isso vem também trazendo um crescimento dentro do setor. E algumas empresas, inclusive, de instalações, se especializando somente nesse nicho. Então, de forma resumida aqui, tá? No ano passado, nós tivemos aí mais de 50 bilhões de reais, tá? Envolvido diretamente no setor do ar-condicionado, tá? Uma parte aqui de ventilação, que nós também não temos um número mais, digamos, mais detalhado do setor de ventilação, e dentro desses 50 milhões não está o setor de aquecimento, tá? Que nós não temos essa base de informação. Tá? Então, o setor cresceu na ordem de 10,4% e a projeção é subir aí, em torno de mais ou menos quase 56 bilhões. Tá? A participação do setor, tá, representa aí na nossa economia 2,3% aí do PIB da indústria brasileira. Tá? E o aumento, tá, vem principalmente sendo impulsionado pelo segmento da climatização residencial dos splits em menor escala e o comercial. Isso tudo, ele também vem em função de algumas ações que o setor vem trabalhando. Tá? Eu acabei não fazendo um slide específico, tá? Mas só para dar algumas informações gerais assim para vocês. Nosso setor de climatização, refrigeração e ventilação, em especial, tá? Nos últimos 12 anos, ele cresceu mais de 200%, tá? Então, com as mudanças climáticas, o impulso, tá, dados pelas altas temperaturas, pela construção civil, a exemplo que nós vimos ali, o impulso lá de Santa Catarina, tá? As demandas industriais, tá? Então, trouxe esse faturamento de 50 bilhões aí no ano de 2025, tá? Também fomos impulsionados, tá, por algumas legislações que ao longo dos últimos 10 anos vem se trabalhando muito. E com a questão da pandemia, né, com o advento da pandemia, tivemos algumas ações, até legislações que já existiam, sendo trabalhadas, tá? Como a lei do PMOC, que é a Lei 13.589 de 2018, fala sobre. Está dando um eco aqui, Você me gente. ouve? Peraí, deixa eu. Inês, você me ouve? Oi,
Ouço. Oh, e a gente, eu gostaria de checar se você já está finalizando, porque a gente já Sim, passou sim. assim do prazo. Obrigada, viu, Ah, Inês? perdão. Desculpe. Perfeito. Então, depois eu posso encaminhar essas legislações para vocês, tá? Então, nossa cadeia, ela detém aí a questão de mão de obra, cobre, fluidos, polímeros e filtros. Então, que tem total ação aí direta com vocês. Então, as Brav se coloca à disposição de participar de outras atividades com vocês, das demais associações, tá? E em relação também à feira, também precisando aí que a gente apoie aí também vocês na divulgação, e a gente se coloca à disposição.